uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu lar. Que bom tê-lo conosco. Assista essa palavra até o final. No final estarei orando pela tua casa, pela tua vida, pelos teus negócios, pela tua vida com Deus. Que essa palavra viva, eficaz, toda poderosa do céu, edifique a tua alma, edifique a tua vida, edifique a tua mente, edifique o teu coração, edifique o teu relacionamento com o Pai. Estamos passando por momentos de turbulências, de incertezas, de tempestades, mas então nós vamos ver hoje aqui como que esse Deus Todo-Poderoso trata com teus filhos e o que Ele é capaz de fazer pelos teus, por aquele a quem Ele ama. Deixa o Espírito Santo conduzir você durante essa mensagem. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito de Deus trabalhar dentro do teu coração. Nós vamos abordar o Evangelho de João, o capítulo de número 11. Acompanhe na tua casa, leia. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo 15, mas estarei esboçando o texto quase até o final. Lições preciosas, lições vivas da parte de Deus para edificação da tua alma. Amém? Vamos lá? Que Deus possa nos abençoar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, neste dia. Que o Espírito Santo nos conceda o espírito de sabedoria, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor. Que nós possamos ser pessoas diferentes, transformadas pelo Teu Evangelho divino e sagrado. Que nós possamos entender e compreender a Tua vontade, que muitas vezes foge aos nossos olhos. E que nós possamos continuar firme nesta caminhada, crendo que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Que o Espírito de Deus glorifique o nome de Jesus e que seja exaltado cada vez mais para louvor da Tua glória. Amém. O versículo de número 1, no Evangelho de João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, está escrito assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltaste para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia-lhe e lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém? Aleluia a Deus, obrigado. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Eles eles têm quase a mesma estrutura, embora apontam ênfases diferentes, mas eles têm quase a mesma estrutura. Já o Evangelho de João é o Evangelho divino, é onde João declara Jesus como Filho de Deus. Desde o primeiro versículo, no capítulo de número 1, ele já diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E no desencadear desse evangelho, nós vamos ver os sinais de Jesus, os milagres de Jesus, para mostrar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. No capítulo de número 20, no versículo 30 a 31 do Evangelho de João, está escrito o propósito desse livro. Porque quando eu e você vamos à Bíblia, nós temos que saber o que estamos buscando na Bíblia, o que nós queremos ver na Bíblia. E o Evangelho de João é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 20, no versículo 30 a 31, está escrito assim: Jesus fez muitos outros sinais na presença dos teus discípulos, mas os que estão relatados aqui neste livro é para que creiais que Ele é o Filho de Deus e crendo tenham vida em teu nome. Então há uma causa e um efeito, é para crermos que Ele é o Filho de Deus e para que crendo nós tenhamos vida nele. Amém? João é o discípulo amado, o discípulo íntimo de Jesus, aquele que encostou a tua cabeça no peito de Jesus, aquele que tinha um relacionamento íntimo com Jesus. João escreveu 3 cartas próximo ao final da Bíblia, e também aquele que recebeu a revelação do Apocalipse. É ele que escreve esse evangelho vivo, verdadeiro, que pode mudar a tua vida e transformar a tua história. O evangelho de João vem desencadeando de muitos sinais de Jesus, alguns que não estão relatados nos outros evangelhos. Jesus começa transformando a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Ele vem curando paralítico, ele vem curando cego, ele anda sobre as águas, multiplica pães e peixes. E a mesma forma que vai crescendo os seus milagres e os seus sinais, para mostrar que Ele é o Filho de Deus, com um propósito. Porque o maior propósito aqui hoje, nessa noite, nessa manhã e nesse dia, é descobrir o propósito de Deus. Não é somente a ressurreição de um morto, não é somente a ressurreição de Lázaro, não é somente Lázaro ter ressuscitado da morte, mas qual o propósito do Senhor através disso? Porque para tudo há um propósito, para tudo há um propósito debaixo do céu. E é isso que eu e você precisamos crer. Então, à medida que os sinais vão crescendo, a perseguição contra Jesus também vai se estendendo, vai crescendo. Muitos criam em Jesus, muitos não criam em Jesus. E assim o povo ia se desentendendo, o povo ia se dividindo, como nós vemos nos dias de hoje. Então o verbo crer é a estrutura gramatical desse evangelho. Você vai encontrar por volta de 79, 80 vezes o verbo crer no evangelho de João. Por que não creres? Crereis em mim. Aqueles não creram, creem em mim. O verbo crer está presente a todo momento nesse evangelho. Por isso que você vai entender que é para você crer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos libertar das trevas e do pecado. Amém? Então aqui o capítulo de número 11 é um clímax, é o último milagre de Jesus. É o último milagre. Jesus veio do milagre, ele curou um cego de nascença, do qual seus discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus disse: nem ele nem teus pais. Essa doença é para que se manifeste a obra de Deus. Então tudo havia um propósito, tudo havia um porquê. Mas após Jesus curar esse cego de nascença, ele é perseguido, o próprio cego é perseguido, os pais do cego é perseguido, e muitos eram impedidos de entrar na sinagoga, de frequentar os cultos religiosos, porque confessavam Jesus como Cristo. E Jesus vem sendo confrontado, questionado por ele testificar que ele é o Filho de Deus. E ele dizia aos judeus, aos fariseus: as minhas obras testificam, as obras testificam que eu e o Pai somos um. Mas muitos não criam e queriam apedrejar. Mas o Evangelho de João deixa enfatizado que ainda não era chegada a tua hora. Então o contexto, meus irmãos, é isso. E no versículo de número 1 ao versículo de número 3, aqui do capítulo 11, deste linda mensagem de Jesus, dessa linda mensagem enfatizada, nós vamos ver que Lázaro estava enfermo. Ele estava enfermo. Jesus, ele estava em Jerusalém e ele se retira e vai para além do Jordão, onde João batizava no princípio. E ali ele recebe a notícia que seu amigo Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. E é lindo de se ver, irmãos, porque no versículo 3 vai dizer assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aquele a quem amas.
Jesus amava Lázaro, nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. E eu quero expor algumas lições aqui importantíssimas nessa mensagem para a tua vida. Número 1, a família de Lázaro era uma família influente, era uma família de muita influência, era uma família que tinha também um poder aquisitivo bom também, era uma família que conhecia muita gente, eles tinham multidões ali com ele, os judeus inclusive estavam com eles, você vai perceber nos versículos adiante. Era uma família abastada, era uma família que tinha um relacionamento grande por volta da tua vila, da tua aldeia e também a outros lugares, porque o povo foi até a aldeia de Marta e Maria para ver Lázaro. Então eu quero lhe mostrar nessa noite algo muito importante. Você vai perceber que Lázaro, Marta e Maria, eles não eram apóstolos, eles não eram discípulos de Jesus, eles eram amigos. Quer dizer que a amizade com Jesus, a intimidade com Jesus está além de títulos, está além de cargos. Eu não preciso ter um cargo na igreja, eu não preciso ser pastor para ter uma amizade com Jesus, para ser amigo íntimo dele ou para ele me amar. A segunda lição que nós temos que entender é que mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo ele nos amando, isso não evita de termos problemas ou de ficarmos doentes, porque Lázaro estava enfermo. O versículo de número 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, mais uma vez, está enfermo aquele a quem amas. Meus irmãos, ser amigo de Jesus, ou Jesus nos amar, não nos impede de ter problemas, não nos impede de ficar doente, não nos impede de enfrentar tribulações, não nos impede de passar por tempestades. Ao contrário, é com Jesus que passamos para mostrar a glória dele. E é muito importante, por que sofremos? Talvez eu e você perguntamos, assim como elas perguntaram, as duas perguntaram. Você vai notar nos versículos adiante que elas perguntaram também. Se Jesus estivesse aqui, nosso irmão não havia morrido. E muitas vezes eu e você, por que sofremos? Por que passamos por batalha? Por que mesmo indo na igreja, amando Jesus, orando, ou fazendo aquilo que agrada a Deus, por que enfrentamos tribulações? Porque eu lhe respondo, porque nós não estamos numa redoma de vidro, nós não estamos fechados por uma bola de vidro, nós estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno. O lugar onde eu e você não teremos mais dor, não teremos mais pranto, não teremos mais luto, será no reino vindouro, no reino de Deus. Lá a morte não te alcança mais, lá a dor não te alcança mais, lá o luto não te alcança mais. Então você saiba que estando na terra, mesmo sendo amigo de Jesus e Ele lhe amando, você e eu enfrentaremos problema. Agora eu queria ver com os irmãos, no versículo de número 4 ao versículo de número 6, algo muito importante. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui está o propósito da doença, aqui está o propósito da enfermidade, aqui está o propósito do milagre. Tudo há um propósito. Deus não trabalha sem propósito. Deus é um Deus providencial, mas Ele trabalha através de propósito. E é importante eu e você entender que no versículo 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora, se não era para a morte, por que Lázaro morreu? Ele estava enfermo. Se Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, mas Lázaro morreu. Como entender isso? Jesus errou. Ele se confundiu. O que aconteceu? Ele fala que vai acontecer algo que acontece ao contrário. Ele fala que a enfermidade não era para a morte e Lázaro morreu. Quantas vezes eu e você perguntamos a mesma coisa? Quantas vezes eu e você oramos e a situação piora? Quantas vezes eu e você oramos, aquela causa nossa está enferma e ela acaba morrendo? E eu e você se desesperamos e olhamos para Deus e falamos, por que, Senhor? Porque o Senhor disse A e aconteceu B. É para a glória de Deus. É para que Deus seja glorificado. Jesus não faz milagre para receber palmas. Ele faz milagre para ganhar almas. Jesus
não faz milagre para eu e você ser estrela na igreja. Ele faz milagre para nós sermos luz do mundo. E Ele não faz milagre para glorificar a homens. Ele faz milagres para glorificar a Deus. Essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então é isso que eu e você temos que entender. Então, quando o amigo amado tem problema, não significa que você será destruído. Significa que é para a glória de Deus. Embora demore, embora se atrase, embora ele fique mais alguns dias sem te dar a resposta, é para a glória de Deus. Não é para lhe destruir, é para a glória de Deus. As crises podem aumentar, porque Lázaro morreu. Ele estava enfermo, você vai notar, nos 3 primeiros versículos, ele estava enfermo. Adiante vai mostrar que Lázaro morreu. E Jesus chega só após 4 dias. Ele ainda se demora. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias, versículo 6, no lugar onde estava. Agora o que eu e você temos que aprender e entender, que muitas vezes eu e você atribuímos o nosso mal a Satanás. Qualquer coisa que acontece oposta com a gente, nós atribuímos a Satanás. Embora ele é mau, embora ele veio para roubar, matar e destruir, embora ele é um enganador, mas não é todas as coisas que nós temos que atribuir a ele. Você percebe que essa doença é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para que Deus seja glorificado, é para que o Filho seja glorificado, é para que multidões venham a crer em Jesus. Talvez a tua dor, talvez o teu desemprego, talvez aquele problema que você está enfrentando, é para a glória de Deus, não é Satanás, é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado através da tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, não é algumas coisas, todas as coisas, até as coisas ruins, até as coisas que você não compreende, até as incertas, até aquelas que você não tem o controle. Porque quando você não tem o controle, Deus está no controle. Essa situação que estamos vivendo, Deus está no controle. Eu e você não temos o controle, mas Ele tem. E é por isso que você deve se render a Ele, chamar a Ele, fazer como Marta e Maria, mande chamar a Jesus para curar a enfermidade que há na tua casa. Agora, irmãos, nós temos uma impressão falsa, que quando as coisas saem do nosso controle, também sai do controle de Deus. Nós temos essa leve impressão, que quando eu e você não conseguimos mais dominar ou controlar o que está acontecendo, nós temos a impressão que para Deus também. E Deus está no controle de todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é eterno. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós, a Ele seja dada a glória na igreja, por todos os séculos. Amém. No versículo de número 7 ao versículo de número 10, Jesus diz assim: depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram a ele: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Isso é profundo. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Você percebe comigo aqui nesse texto, é no texto que você vai perceber que o cenário não compromete o propósito. O cenário não compromete aquilo que Jesus tem que fazer. O que nós estamos vendo hoje, um vírus, calamidade, pessoas morrendo, aeroportos parados, incertezas de trabalho, medo, desânimo, depressão, desconforto. Mas o cenário não atrapalha o que ele tem que fazer. O cenário não impede. Aqui Jesus estava voltando para o mesmo lugar onde queriam apedrejá-lo. E o cenário não impede ele. Quando ele diz sim, nada pode contradizer a tua palavra. E eu gostaria de provar isso para você nas Escrituras. Meus amados irmãos, a ira de Faraó não impediu Deus de libertar o povo do Egito. A ira dos romanos, a perseguição dos romanos,
não impediu a igreja de crescer e expandir no mundo. O dilúvio não impediu Noé de ser salvo com a tua família. A morte não impediu Lázaro de ressuscitar. E a cruz não impediu Cristo de reinar eternamente. É isso que eu e você precisamos entender. Entenda e compreenda o poder que está em ti. É o poder de Deus. Jesus é Deus. Jesus é soberano. E eu gostaria de enfatizar algumas coisas importantíssimas aqui. Alguns textos importantes para que eu e você compreenda cada vez mais o propósito de Jesus aqui. Jesus não morreu por acidente. Jesus não morreu porque prenderam ele. Jesus morreu porque ele tinha que cumprir um propósito. Por isso que o Evangelho de João deixa claro, ainda não era chegada a tua hora. No capítulo 10 de João, no versículo 17 e 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para dar e para reavê-la. Ninguém devolve a vida para ele, é ele mesmo que a pega de volta. Porque esse mandato eu recebi de meu Pai. Atos capítulo 2, versículo 23 diz assim: Jesus foi entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. No capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 50, quando foram prender Jesus, e Pedro lança a mão da espada e corta a orelha do soldado malco, e Jesus repreende a Pedro e diz a Pedro: acaso eu não podia rogar a meu Pai, e ele mandaria agora mais de 12 legiões de anjos? Uma legião de anjos é 6.000 anjos. Ele diz: acaso eu não poderia rogar a meu Pai agora, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, as quais assim devem suceder? No capítulo de número 19 de João, quando Pilatos está questionando a Jesus, e Jesus não responde a Pilatos. Jesus tinha sido entregue a Pilatos porque ele se declarava filho de Deus, e os judeus achavam aquilo uma blasfêmia. E Pilatos pergunta para Jesus, e Jesus se cala. E quando Pilatos diz para Jesus: você sabe que eu tenho autoridade para te crucificar e para te libertar? E Jesus responde a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não me fosse dada. Então é isso que eu e você temos que entender. Jesus veio por um propósito, não foi um acidente de percurso. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém surpreende a Deus. A tua salvação, a minha salvação, não foi o plano B de Deus. Já estava determinado, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E o versículo de número 11 ao versículo de número 15. Só voltando ao versículo 10, quando ele fala que ele é a luz do mundo, quando ele diz: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Jesus é a luz do mundo. Se nós não andarmos nele, se nós não estivermos com ele, nós vamos tropeçar. Capítulo 8 de João, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. O Espírito Santo está aqui na terra, meus irmãos. Ele está aqui na terra, ele é a luz, ele é quem nos dá vida. As coisas não estão pior porque o Espírito Santo habita no cristão. O Espírito Santo impede as coisas de piorar, mas quando o Espírito Santo se retirar dessa terra, as coisas estarão totalmente em trevas. Aceite a Jesus, creia em Jesus, se batize, se renda para Ele, porque Ele é a luz do mundo. Sem Ele você andará em trevas. E no versículo de número 11 adiante, isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. A morte para o cristão não é o fim, é o começo. A morte para o cristão é descansar, é uma linguagem, dormir, porque é como dormirmos. Nós dormimos porque nós vamos acordar na glória. Quando você morre, você crê em Cristo, você já está com Deus, esperando o momento da glorificação. Então é um descanso, como um sono. Só que os discípulos não entendem isso. E é importante eu e você entender, porque eles são discípulos, não são qualquer pessoa. Andavam com Cristo, aqui está perto de Cristo ser crucificado. Já fazia 3 anos que eles estavam com Jesus, viam os milagres, andavam com Jesus e não compreenderam. Disseram para Jesus:
Senhor, se ele dorme, está salvo. E Jesus, porém, falara a respeito da morte, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. O que eu e você temos que entender com isso? É que é de fé em fé, embora você é discípulo, embora você ande com Jesus, todos os dias você vai aprender e se desenvolver. Nunca saberemos o bastante. Você não dorme cão e amanhece anjo. É de fé em fé, de glória em glória. Os próprios discípulos não compreendiam muitas coisas. E é importante eu e você entender isso. Vamos adiante. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15: por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aleluia! Você entende a lógica de Deus? Jesus se alegra. Jesus está dizendo aqui: ainda bem que eu não estou lá. Ainda bem que eu não estou lá. E eu amo a Lázaro. Lázaro é meu amigo. A tua família é amada por mim, porque ele amava Marta e Maria também. Mas ele diz aqui no versículo 15: por vossa causa eu me alegro que eu não estou lá. Jesus está dizendo assim: ainda bem que eu não estou lá. E é por isso que nós sofremos, porque nós não compreendemos. Eu e você não compreendemos a lógica de Deus. A lógica de Deus é totalmente diferente. Qual que é o propósito aqui, meus irmãos? Por causa de vós me alegro que lá eu não estou. Por quê? Porque era para crer, é para ter convicção de quem Ele é para despertar a alma. As coisas que estão acontecendo no mundo hoje é para despertar a nossa alma, é para abrir os nossos olhos espirituais, é para ter um propósito de salvação. Jesus não quer só ressuscitar o seu Lázaro fisicamente, Ele quer te dar uma vida eterna. Ele não quer que você somente veja o milagre, Ele quer que você entenda o propósito do milagre. Ele não quer que você tenha sede de bênçãos, Ele quer que você tenha sede de Deus. Isso é para fazer a diferença, esse é o propósito. E eles não entendiam. E no versículo de número 16, Tomé, que era chamado Dídimo, diz assim: vamos também nós morrer com ele? Outro discípulo, embora discípulo, mas também olhava todo o lado negro da coisa. Quantas vezes nós temos amigos, embora até crentes, que sempre olham o lado ruim da coisa. Está com Jesus, mas ele está deixando claro aqui: vamos lá morrer também. Porque Jesus estava sendo perseguido. Nós temos que olhar adiante. Nós temos que olhar como uma águia, em dimensões. Se você olhar o que você está passando hoje, somente o que está tendo notícias na internet, e as pessoas morrendo, embora é muito triste, comovente, causa mesmo um grande temor. Mas se nós não olharmos adiante, nós vamos morrer também. E não vamos morrer por causa da doença, mas morrer de depressão, de medo, de angústia. E Jesus está conosco. Vamos olhar adiante, vamos olhar além, vamos olhar à frente. Tomé era fiel, mas era medroso. Ele ia, ele foi, mas ele estava com medo. E no versículo de número 17, ao versículo de número 19, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios, 3 quilômetros, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de teu irmão. Tinha muitos judeus ali. Os próprios judeus que perseguiam Jesus e os que criam também estavam ali com eles. Mas aí eu lhe digo, meus irmãos, presta atenção, entra no teu coração essa palavra. Eles estavam ali para quê? Leia comigo no versículo 19. Para consolar. Leia comigo no versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa, sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Não é pecado ou errado você ter amigos, mas é errado você ter amigos mais íntimos do que Jesus. Porque você vai perceber que os amigos, embora eles possam consolar, mas só Jesus pode solucionar. Só Jesus pode dar vida a Lázaro. Os amigos estão ali consolando, mas não pode dar a vida para Lázaro. Quem você coloca em primeiro lugar? A quem você dá prioridade? Porque Jesus pode solucionar.
Então a chave da tua vida e da minha vida é uma amizade íntima com Jesus. Essa é a chave da vitória. Essa é a chave para você andar na luz, adiante, olhar à frente, seguir como uma águia, seguir como um leão. É ser amigo íntimo de Jesus. Porque os amigos de Marta e Maria só podiam consolar, mais nada eles podiam fazer. Embora Maria e Marta tivessem dinheiro, porque ali elas tinham o túmulo próprio. Lázaro foi enterrado no túmulo próprio, e naquela época, naquela cultura, ter o próprio túmulo exigia alguém que tivesse posses financeiras. Mas só Jesus pode curar. Só Jesus pode curar. É por isso que no capítulo 15, no versículo 5 de João, ele diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Permanecei em mim para que dê muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nós não fazemos nada. Se Ele não está aqui nessa história, se Ele não está aqui nessa situação, Lázaro não ressuscita. Se Ele não está na tua vida, se Ele não está na tua história, na tua situação, você não ressuscita. Agora é importante notar, no versículo de número 30, é muito importante você notar comigo, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Marta vai se avistar a Jesus. E ela diz assim para Jesus: se Jesus estivesse ali, Senhor, versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela volta e Jesus permanece. Jesus faz questão de não ir rápido. Jesus faz questão de não correr. Jesus faz questão de não se apressar. Por quê? Porque é o tempo dele, não é o meu e o teu tempo. É na hora dele. Quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, o capítulo 2 de João, no casamento, o vinho acaba. E Maria, tua mãe, diz: Senhor, acabou o vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. O atraso de Jesus não significa que ele não vai fazer, mas ele vai fazer para o peso da glória se manifestar. Ele chega na hora dele, é no Kairos de Deus. O nosso tempo é cronológico, o tempo de Deus é eterno. O passado e o presente e o futuro estão na frente de Deus, linear nos olhos dele. Para Deus nunca é tarde, nunca é cedo, porque o tempo de Deus não é o meu e o teu tempo. Mas quando Jesus está presente, a atmosfera muda, as coisas mudam, o mundo muda, tudo muda. E nós vamos notar, irmãos, no versículo de número 20 ao versículo de número 27. Eu me emociono, eu fico eufórico de ver como que Jesus trabalha, como é o poder de Deus, qual é a lógica de Deus, como é a mente de Deus. A maior virtude de um cristão é entender a mente de Deus, e nós somos capazes de compreender muito se Ele revelar a nós. Moisés compreendia a mente de Deus, Josué compreendia a mente de Deus, Davi compreendia a mente de Deus, Abraão compreendia a mente de Deus. Por isso esses homens foram os homens da fé, homens que suportaram e venceram, porque compreendiam a mente de Deus. Marta diz assim para Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ora, é tarde para quem? É tarde para Marta, mas para Jesus não é tarde. Queridos irmãos, o problema está aqui, que quando eu e você temos algo enfermo, ou seja, uma enfermidade física, ou mental, ou emocional, ou um problema, ou uma situação em que nós perdemos o controle, mas só no fato da situação estar enferma na nossa frente, nós ficamos confortáveis, porque nós temos a falsa sensação ainda de estar controlando, embora não estamos controlando. Então muitas vezes nós preferimos o nosso Lázaro enfermo do que no túmulo do milagre. Muitas vezes você prefere o Lázaro enfermo na tua casa, na tua frente, do que no túmulo do milagre. É isso que eu e você precisamos entender. E nós temos uma falsa sensação, porque aqui Marta está dizendo a Jesus, mas também sei, Senhor, versículo 22, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela responde:
Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. A fé de Marta oscila. Por quê? Porque nós temos aquela sensação que quando a opção é somente Deus, nós temos a sensação de que é a pior opção, de que a coisa acabou, não tem jeito, sendo que Deus é a mesa da solução. Quando chega em Deus é a mesa da solução, é em Deus que a solução está totalmente certa. E você vai compreender comigo que Marta vai colocar a coisa no futuro, como nós lemos no versículo 24. Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Ela coloca para frente. Ela cria que Lázaro ia ressurgir no último dia, mas ela não tinha ainda certeza que ele podia ressuscitar naquele dia, naquele momento que Jesus estava presente. Então ela coloca no futuro. Sabe por quê que nós colocamos no futuro? Porque crer que Jesus fez milagre não é o nosso problema, porque a Bíblia relata isso. Crer que ele fez no passado milagre não é o problema. O problema é crer que ele faz. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele faz milagre. Ele não só fez, mas ele faz e continuará fazendo. Mas eu e você temos um problema com isso. E Marta também, porque ela coloca para o futuro. E aí Jesus responde para ela. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha a resposta de Jesus. Jesus está dizendo para Marta: eu sou, e não eu era, e não eu serei, mas eu sou. Eu sou aquele que faço, eu sou aquele que resolve, eu sou aquele que cura e que ressuscita. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu sou, é a maior afirmação divina na Bíblia, é o eu sou. Ele é o que você precisa, ele é o que você necessita, ele é o que você está precisando nesse momento. Se você está cercado, ele é a porta. Se você está sem caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está faminto, ele é o pão da vida. Se você está na escuridão, ele é a luz do mundo. Se você está sem saber para onde vai, ele é o bom pastor. Se você está sem raiz, ele é a videira verdadeira. Se você está morto, ele é a ressurreição e a vida. Eu sou, ele diz para Marta. Agora, o que faz eu e você oscilar essa fé? O que leva eu e você a oscilar nessa fé? Número 1, a internet, a mídia. Olha a mídia hoje. A mídia acessa a nossa fé, ela mina a nossa fé. Porque a mídia é paga só para vender coisa ruim, coisa mal. Não é problema você se informar, mas você tem que tomar cuidado. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque nós vivemos na era de mais informação e menos conhecimento. Nós vivemos na era da medicina mais avançada e mais pessoas doentes. Porque não vão na fonte. Quando você fica na internet, você passa 4, 5 horas e não se cansa. Tem energia para ficar. E quando você vem ler as escrituras ou dobrar o joelho e orar, você fica cansado, com preguiça e com sono. Porque o diabo não quer que você compreenda a verdade, a fonte verdadeira. Então isso mina a nossa fé. Isso nos traz desânimo se você ficar olhando para informações. Venha logo na verdade. A Bíblia não é teoria, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a única verdade nesse mundo de mentiras. E vamos adiante. E ele diz para ela: crês isto? Versículo 25, no final do versículo 25. Crês isto? Aleluia! E ela diz no versículo 26, 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ora, o que eu e você temos que notar aqui nesse texto? Jesus, ele está 100% homem e 100% Deus. Ele não está com um par de asas. Ele não está glorificado. Então a fé é algo que não é palpável. Eu tenho que crer que Jesus é. Jesus estava 100% homem e 100% Deus aqui. Ele não havia ainda sido crucificado. E Marta crê nele. E Marta diz: eu creio, Senhor, que és o Filho de Deus. Porque a fé não existe em cima do muro. Ou é ou não é.
Se eu vejo o invisível, eu tomo posse do impossível. Por isso que Jesus disse no capítulo 20, versículo 29. Porque viste, creste? Ele diz a Tomé. Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. E Marta, ela creu. E agora lições lições importantes. O problema meu e seu, o problema do cristão, é não saber usar a fé que tem. Nós ficamos esperando ter uma fé grande para poder usar. E se nós usarmos a nossa pequena fé, ela é capaz de mover montanhas. Ela é capaz de mudar muitas situações na minha vida e na tua. Marta está com uma fé oscilante. Ela está com uma fé ainda oscilante, mas a fé dela funciona. Quando Pedro anda nas águas com Jesus, Mateus capítulo 14, quando Jesus vem andando sobre as águas e Pedro pergunta: és tu, Senhor? E ele diz: sim, deixe-me ter contigo. E Jesus disse: venha. E Pedro andou nas águas. Quando Pedro se distraiu por causa do vento, ele afundou. E Jesus disse para ele: homem de pequena fé. Ele teve uma fé pequena, mas a fé pequena dele fez ele andar nas águas. E os outros que não? E os outros que ficaram no barco? Então nós temos que aprender a pôr em prática a nossa pequena fé e não esperar ter uma fé grande para agir. A tua pequena fé pode fazer muito. O problema é que nós não colocamos ela para agir. E outra lição importante, que a nossa fé pequena não limita Jesus de vir até nós. Ele vem até nós. Ele foi até Marta, ele foi até a casa de Lázaro. Ele foi até essa família que ele amava. Por quê? Porque João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Jesus vem até nós, embora a nossa fé é pequena. Se Ele fosse esperar nós termos uma fé gigantesca para Ele se achegar a nós, nunca Ele se achegaria a nós. Então entenda isso, meus irmãos. Compreenda isso nessa palavra. Vamos adiante. Indo para o final. Espero que você esteja compreendendo, esteja sendo edificado, esteja sendo alimentado. Aleluia! Você vai perceber que no versículo 32 e no versículo de número 21, Marta e Maria, as duas, disseram a mesma coisa para Jesus: Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Eu e você devemos estar falando isso hoje, neste momento, perdendo os empregos, vendo pessoas morrerem, às vezes até quem gostamos, conhecidos, vendo as coisas fechadas e paradas incertas. E nós devemos estar falando para Deus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse vendo, a situação não estaria desse jeito. E eu lhe digo que Ele está vendo, e tudo isso é para a glória de Deus, é para o peso da glória de Deus ser manifestada, é para Ele ser glorificado. No versículo de número 35, mas eu vou ler do 33 primeiro. Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. No versículo 35, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. É o menor versículo da Bíblia. E o mais profundo de todos. Aonde Jesus está presente, não precisa ser grande, porque Ele é grande. Jesus chorou. Jesus se comoveu. Jesus sentiu quando viu o povo chorando pela morte do teu amigo. Jesus chorou. A Bíblia diz: Jesus chorou. É o versículo menor da Bíblia, o mais profundo. E o que isso nos ensina? Ele é 100% Deus, 100% homem na terra, antes da sua crucificação. Ele tinha sentimentos. E tudo isso é importante, porque você vai notar que Ele fez todas as coisas sem pecar. Ele foi tentado de toda sorte de tentação sem pecar. E Ele sendo homem e sendo Deus. Não somente Deus, mas também homem. E o que nos ensina que Jesus chorou também? Olha uma lição para mim e para você. Esse Jesus aqui não é o Jesus dos ateus.
Aquele Jesus que está longe e não liga para os teus filhos. Esse Jesus aqui também não é o Jesus dos fariseus. Aquele Jesus que só condena, que mata e que pisa na cabeça. Não. Esse Jesus aqui é aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse Jesus, ele se comove por você. Ele está vendo a tua dor, ele está vendo o teu cansaço, ele está vendo a tua fadiga, ele está vendo o teu desânimo, ele está vendo as tuas incertezas e dúvidas, e ele está sentindo por você. Versículo 36 e 37. Depois que eles veem Jesus chorando, eles dizem assim: nossa, quanto ele amava Lázaro. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego também fazer que esse não morresse? Sempre haverá, tanto hoje como amanhã, e sempre haverá, até a volta de Jesus, aqueles que crêem e aqueles que não crêem, aqueles que têm fé e aqueles que murmuram. Sempre haverá oposições. Se você for esperar ser aplaudido pelo homem para ir à igreja, para ir buscar a Deus, você não vai nunca. Se você for esperar a aprovação das pessoas para louvar a Deus, você não vai louvar nunca. Porque sempre haverá objeções. Aqui é o próprio Deus, aqui é o próprio Jesus. E houve objeções. Ora, se ele curou o cego, por que não ressuscitou a esse? Você vê como nós falamos antes de ter a prova. Cada milagre é de um jeito. Cada milagre tem um propósito. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele não leva todos com ele. E também não entra no quarto com todos. E ele também, depois que ressuscita a menina, ele diz para não anunciar. E aqui ele já faz um alarido. Aqui já há uma multidão. Você vai perceber que há uma multidão aqui no versículo 42. Eu sabia que sempre me ouves, Pai, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui havia uma multidão. Aqui Jesus faz questão de mostrar o milagre, de alarmar o milagre. Então você tem que entender como que Deus trabalha, qual que é a lógica de Deus. Agora eu lhe pergunto, qual que é a sua classe? Você está do lado daqueles que creem, que falam bem? Ora, nós vemos o quanto ele amava Lázaro porque ele chorou? Ou você murmura? Ou você é daqueles que levam sempre para o lado mal, para o lado negro, e diz assim: se ele curou o cego, por que não ressuscitou a esse? Qual lado você está? Qual parte você faz? Em qual ciclo você se encaixa? Eu lhe pergunto. E no versículo de número 38, muitas vezes você diz assim: por que ele curou o meu vizinho? Por que ele fez isso no meu colega e não fez em mim? Porque ainda não é chegada a tua hora. Acalme-se, aguarde, porque o teu milagre pode ser até maior do que o do teu vizinho. Só espere, não murmure. No versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Era muito comum, não era enterrado, como hoje. E também não era embalsamado. Lázaro foi enfaixado, mas não embalsamado. Embalsamado era uma cultura dos egípcios. A pedra era colocada no túmulo para que a pessoa não tivesse contato com o morto. Porque na cultura judaica se tornava impuro aquele que tinha contato com o corpo de um defunto. E aí no versículo de número 39, Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já fazem 4 dias. Os judeus tinham uma cultura que até o 3º dia ainda se podia reavivar, se podia renascer. Mas após o 4º dia começava a se decompor, começava a se desfazer, começava a cheirar mal e não havia mais jeito. Por isso que Jesus propositalmente chega só no 4º dia. Lázaro já estava enterrado há 4 dias, já cheirava mal, propositalmente. Agora eu lhe digo, ordenou Jesus, tirai a pedra, é uma ordem. Jesus não pede, ele manda. Quando Jesus te mandar fazer algo, faça. Ele está dando uma ordem para eles: tire a pedra. A fé é muito mais do que uma afirmação. A fé é uma ação.
a fé é ativa. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz assim: você crê que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E no versículo de número 26 diz assim, capítulo 2 de Tiago: assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então a fé é agir, a fé precisa de uma ação, de uma atitude. Agora, por que, irmãos? Marta responde para ele: Senhor, já está morto há 4 dias e cheira mal. Por que quando ele manda tirar a pedra, mesmo sabendo que ele é Deus, mesmo sabendo que ele é poderoso, nós sentimos dúvidas ainda? Por quê? Por quê? Nós duvidamos mesmo sabendo quem ele é. Nós mandamos tirar a pedra dos outros, mas a nossa nós temos medo. Nós duvidamos, nós se confortamos. Por quê? Morreu? Quantas pedras você não tirou porque já morreu? Cheira mal, ou pela preguiça, ou pelo medo, ou pela dúvida. E deixa eu lhe dizer, irmãos, Deus nunca vai fazer o que Ele veio fazer na tua vida, enquanto você não fazer o que Ele te mandou fazer. Ele nunca vai fazer o que Ele veio fazer, enquanto você não fazer o que Ele te mandou fazer. Tire a pedra. Ele ressuscita, mas a pedra é nós que temos que tirar. E muitas vezes eu informo você, e eu também, muitas vezes nós somos a pedra. Muitas vezes nós somos o obstáculo dele fazer o milagre. Sabe por quê? Porque nós preferimos a pedra lá. Nós preferimos que a pedra fique no lugar, porque já cheira mal. Não quero mexer ali. Nós gostamos da coisa confortável, fácil. Nós queremos que Deus faça tudo para nós. A fé não caminha sem a sabedoria. Aquela fé convicta, aquela fé verdadeira em Cristo Jesus, aquela fé que você sabe que Ele é o Filho de Deus, ela não anda separada da sabedoria. Porque ressuscitar Lázaro é a parte dele. A fé faz o impossível, mas a sabedoria faz o possível. Tirar a pedra é o meu trabalho. Nós queremos que Deus faça tudo. E no versículo de número 40, respondeu-lhe Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vou repetir. Não te disse, se creres, tem que crer, é uma causa. Ver a glória de Deus é um efeito. Crer é a causa, a glória de Deus é o efeito. Se creres verás a glória de Deus. Eu disse há pouco tempo atrás, eu disse, a fé é ver o invisível e se apossar do impossível. A diferença de um cristão para o outro está na visão. Ou você enxerga com os olhos da alma, ou você vai perecer, embora você é cristão. O deserto, meus irmãos, é onde eu e você temos que ter total dependência de Deus. Nada mais do que isso. O propósito é esse. Esse deserto que estamos passando hoje, esse deserto de ver todo mundo trancado, medo, aflição, insegurança, incerteza, é justamente para nós dependermos totalmente dele e temermos. Mas o que eu e você não podemos fazer? Desobedecer. Se você desobedece, você vai murmurar. E se você murmurar, você vai enfraquecer. Agora eu lhe digo, se você crê, se você obedecer, você vai confiar. E se você confiar, você vai receber. Por isso que ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Se eu obedeço, eu creio. Se eu creio, eu recebo. E aonde é mais impossível, aonde o enfermo está já sepultado 4 dias e cheirando mal, e ele diz: tire a pedra, porque quanto mais impossível, mais verdadeiro para ele, mais o peso dele se manifesta, mais a glória dele se faz visível, e mais ele é glorificado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E no segundo epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, porque não atentamos para as coisas que vemos, e sim para aquelas que não vemos, porque as que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas.
Então isso é fé. E quando você tem fé, o que acontece? Olha a resposta, causa e efeito. Versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia! Você vai perceber detalhes importantes aqui. Quando eles tiram a pedra, Jesus não olha para o túmulo, Jesus olha para o céu. Ele olha para o céu, levantando os olhos para o céu. O foco da oração não é nós, o foco da oração é Deus. Eu e você oramos errado. Nós achamos que a oração é um cardápio e que Deus precisa da nossa informação. Eu sinto Ele dizer que Jesus não precisa da tua informação, porque Ele já sabe o que eu e você precisa. Ele sabe quem eu e você é. Ele precisa da nossa comunhão. A oração é comunhão. É dobrar os joelhos, mostrar a dependência para aquele que tem toda a onipotência. É comunhão. O foco não é nós, o foco é Deus. Jesus não pede, Ele agradece. Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Ele não pede, Ele agradece. E a oração não é tradição. Às vezes a pessoa, porque não dobrou o joelho, porque não abaixou a cabeça, porque não fechou os olhos, não está orando direito. Quem disse isso para você? Quem te ensinou? Você pode olhar de olhos abertos, você pode olhar para o céu, você pode orar livre, leve e solto, sem tradicionalismo, porque Jesus olha para o céu. Ele está de olhos abertos. E no versículo de número 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você percebe que no versículo 42, para que Jesus disse? Para que creiam que tu me enviaste. Olha o propósito do milagre. Olha o propósito do milagre que Ele vai te dar. Para você crer, para dobrar o joelho para Ele, você e tua família servir e adorá-lo todos os dias da tua vida. Agora presta atenção comigo. Lázaro, vem para fora. E no versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou: desatai e deixai-o ir. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção, por favor. Quando ele diz: Lázaro, sai para fora. Ora, o que acontece? Lázaro fica? Lázaro demora? Lázaro não sai? Lázaro sai. Na mesma hora, no mesmo instante. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. O primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Quando Ele diz, ninguém pode impedir, não precisa de muito tempo, não precisa de eras, nada pode atrapalhar, nada pode impedir a tua palavra. O poder está na palavra. É por isso que Satanás não quer que você seja edificado pela palavra. Ele quer que você se distraia. Embora você esteja na igreja, se a palavra não estiver sendo pregada, você não será edificado, você não será exortado. Se a palavra não for pregada, você não será edificado. Sabe por quê? Isaías capítulo 55, versículo 11. Deus diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. A palavra não volta vazia. Lázaro sai para fora, ele sai na mesma hora. E aí você vai notar coisas importantes. As pessoas dizem que tem um ditado que fala: há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Eu lhe digo que com Jesus há jeito para a morte, porque Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o autor da vida. Então esse ditado é falso para quem tem Cristo. E você percebe comigo que Lázaro não é só um defunto. Ele está morto há 4 dias. O seu corpo já cheirava mal. Quando Jesus diz: sai, Lázaro, essa voz ecoa na eternidade e mexe com a estrutura física, mental, emocional
e a estrutura espiritual de Lázaro. Não é uma simples ressurreição, é uma ressurreição completa. Religou todas as células de Lázaro, conectou todo o teu corpo em fração de segundos. Olha o poder dele. E Lázaro sai. Aleluia. Queridos, esse é o Deus que eu convido você a se entregar cada vez mais. Não é à toa. Não estou brincando de pregação aqui, ele não brinca de culto com você. Ele tem poder para mudar toda a estrutura da tua vida. Vamos terminar. No versículo de número 45 e 46, depois que Lázaro levanta e Jesus diz para desatar e ele deixar ele ir, você vê que a coisa é rápida. Desata ele e deixa ele ir. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer malabarismo, não tem rodeio. É rápido. O que acontece no versículo 45 e 46? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que ele fez, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Duas classes de pessoas. Qual é a tua classe? O milagre foi feito, a vida foi ressurreta, Lázaro voltou à vida, estava enfermo, o povo chorando, sofrendo, e Jesus trouxe vida, trouxe renovo, mudou a situação, mudou a atmosfera. Mas houve dissensão de pessoas, como hoje ainda haverá. Tudo isso que está acontecendo no mundo, há pessoas que temem a Deus e há pessoas que não estão nem aí. Há pessoas brincando, há pessoas fazendo memes na internet com a doença, com o vírus, e as pessoas sofrendo nos hospitais. Sempre haverá dois tipos de pessoas. Qual você é? Após isso aqui, Jesus é mais perseguido ainda. Lázaro também é perseguido. Com essa palavra, o que você vai fazer da tua vida hoje? Qual é a atitude que você vai tomar? Vai tirar a pedra ou vai deixar a pedra lá cheirando mal? Vai se lamentar ou vai tomar uma atitude? Vai chamar só os amigos ou vai chamar Jesus? Ele é teu amigo. Se ele é teu amigo, ele te ama. E se ele te ama, ele vai ao teu encontro. Mas lembre-se, se ele demorar, é para a glória ser maior. Se ele demorar, é para a glória ser maior. Não é que ele te abandonou, que ele te esqueceu, não. É para a glória ser maior. Não compare o milagre do teu vizinho com o teu milagre. Que o teu milagre pode ser até maior. Mas tem um propósito, é para a glória de Deus. Uma coisa é você conhecer as Escrituras. Os judeus conheciam as Escrituras. Outra coisa é você conhecer o Deus das Escrituras. E é para isso que Lázaro estava enfermo. Não era para a morte, mas para que o Filho fosse glorificado. Você leia, você aprenda, ouça essa palavra e seja edificado e glorifique o nome de Deus. Agora você pode me responder, como eu vou crer no sobrenatural se o nosso mundo é natural? Como eu vou crer no milagre se o meu mundo é físico, é palpável? Através do Espírito Santo. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E o Espírito Santo, você tem que crer em Jesus totalmente, se entregar a Ele e receber o Espírito Santo, o Espírito que te guiará por toda a verdade e mudará a tua vida e convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo não glorifica homens, ele glorifica a Deus, porque ele recebe de Deus e dá para você. Agora eu lhe digo, irmãos, presta atenção nos detalhes importantes. Por que crer que ele é o Filho de Deus? Para ser salvo, para ter a salvação eterna. O que eu e você precisamos entender não é somente a morte de cruz. Não é só isso. Morrer na cruz não foi a morte de cruz que fez Jesus suar sangue. Não foi a morte de cruz que fez ele dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É o próprio cálice. Porque morrer na cruz, muitos morreram. Era a punição romana. Muitos cristãos foram crucificados. No mesmo dia que Jesus morreu, 2 ladrões foram crucificados também. E a cruz para Jesus não era nada. Jesus não fugia de nada, não tinha medo de nada. O que você e eu temos que entender é o cálice da ira.
Ele tomou o cálice do pecado do mundo todo, o meu e o seu pecado, a nossa condenação, Ele tomou. É o único momento que o Pai se aparta dele, é quando Ele toma o cálice da ira. Ele precisou tomar, Ele tomou espontaneamente, por mim e por você. E aí eu lhe digo, vamos supor que você tem uma doença rara, e aí eu falo para você, eu conheço um médico que pode curar a tua doença, só ele pode curar. Mas você precisa ir lá nele e seguir os conselhos dele e aquilo que ele prescrever para você. Então, ele vai te curar, é certeza, mas você precisa ir. Você precisa obedecê-lo. Você precisa fazer o que ele disser para você fazer. Se você não for, você está rejeitando. E assim é Jesus. Então, a condenação não é pelo pecado somente, mas é pela rejeição da graça. Você está rejeitando a graça de Deus na tua vida. É isso que você precisa compreender. Então não tenha sede de bênçãos, tenha sede de Deus. Nós temos muitos Lázaros mortos hoje, sim ou não? Muitos Lázaros hoje, nas nossas vidas mortos, cheirando mal. E Jesus quer ressuscitar, Jesus quer dar vida a esse Lázaro, mas é para a glória de Deus, é para que Ele seja glorificado. Quantas vezes você precisou de um emprego? Foi na igreja, Jesus te deu um emprego, você largou Jesus, não voltou mais para a igreja, não orou mais, não agradeceu mais. Quantas vezes você precisou de uma cura, ou de um milagre, ou de uma provisão, e Jesus deu para você, e você o abandonou? É a mesma coisa esse vírus, está todo mundo com medo, todo mundo orando, todo mundo clamando, e depois desse vírus, e quando tudo voltar ao normal, Ele será glorificado pelo teu milagre? Ele será glorificado pela tua vida? Ele será glorificado na tua casa? Ou você simplesmente esquecerá quem Ele é? Lembre-se que todo esse milagre é para a glória de Deus. É a ênfase do milagre, é a ênfase do Evangelho de João, para que o Filho seja glorificado, para que creia que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em teu nome. Então saiba que Jesus não quer palmas quando Ele fazer o milagre. Ele quer ser adorado, louvado, honrado, temido e glorificado. E para terminar, quando Ele demorar, não é porque Ele te esqueceu ou te abandonou. É porque Ele quer ressuscitar aquilo que está morto. Ele não quer curar a enfermidade, Ele quer trazer a vida. E eu lhe convido agora, nessa noite, nesse dia, nessa manhã, onde você estiver. Aonde você estiver, não importa. Eu quero lhe fazer um convite e depois fazer uma oração para você. Se renda a esse Jesus. Se você já crê nele, creia mais. Se você está afastado dele, se aproxime dele. Ele te ama, Ele chorou pela tua dor. Ele chorou, Ele sentiu. Ele não está com os olhos tapados. Ele está vendo a tua dor. Ele quer ressuscitar, mas glorifique a Ele. Louve a Ele, adore a Ele. Qual pedra você precisa tirar? Lembra que a pedra é você e eu que precisamos tirar. Não é Ele que vai tirar a pedra, é nós. E muitas vezes nós não somos curados porque nós não tiramos a pedra para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Ele só vai fazer o que Ele tem que fazer quando nós fazemos o que Ele mandou a gente fazer. Tira a pedra. Qual é a pedra sua hoje? É a mentira, é a fofoca, é a idolatria, é o vício, é o mau hábito, é a preguiça, é o desânimo, é a falta de fé. Tira essa pedra e deixa Ele ressuscitar o teu Lázaro. Deixa Ele reavivar a tua vida. Eu quero orar por você e pela tua casa. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, a tua palavra nunca volta vazia. Ela nunca vai e volta sem o resultado. Obrigado pela ressurreição. Obrigado pela vida. O Senhor venceu a morte. O Senhor é o autor da vida. Pai, nós estamos passando por momentos difíceis. Muitas pessoas que assistiram esse vídeo, elas podem estar passando por problemas maiores do que o meu também. Não sei se é doença física, ou algum amigo doente, contagiado por um vírus, ou uma falta de emprego, ou medo, ou desânimo. O que for, Deus, ressuscita. Ajude a tirar a pedra, para que o Senhor traga de volta a vida. Embora cheio de mal, embora já esteja fedendo, embora já esteja ali há 4 dias, ou muito mais tempo, embora o Senhor não veio na hora, é para a tua glória se manifestar.
Abençoa, Senhor, o lar dessa pessoa que está assistindo. Abençoa os teus filhos. Abençoa a tua casa, o teu casamento. Abençoa a tua saúde, abençoa o teu trabalho. Abençoa a tua vida material, a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua vida sentimental. Abençoa, Deus. E lembre-se, Deus, de nos ajudar a fortalecer a nossa fé para que nós creiamos que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, aquele que era, que é e que há de vir. Graças te damos nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Obrigado por tudo, Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique, que Deus mexa com a tua estrutura através dessa palavra. Amém?